Amiga do céu, você tem a sensação de que você já deveria ter conquistado mais coisas com a idade que você tem? Que, inclusive, você não conquistou nada do que você tinha planejado quando era mais nova? Que aqueles seus sonhos do seu eu adolescente foram todos por água abaixo e que você se transformou num adulto muito diferente do previsto? Principalmente, você tem a sensação de que você está atrasada? Ui! Oi, eu sou a Bela do Céu e esse é o 3º episódio de A Vida é Muito Curta. E meu Deus, a vida é muito curta mesmo, socorro! Semana passada eu fiz 30 anos. E eu tô passando por essa fase nebulosa da crise dos 30. O que rolou? Como assim eu não sou mais uma adolescente, gente? Eu ainda me sinto totalmente como uma. Aposto que se eu perguntar pra minha mãe, eu ainda sou o bebê dela, tá? Que loucura, né, gente? Venderam pra gente uma ideia de que aos 30 a gente já ia estar com a vida toda resolvida. Até porque 30 teoricamente é a idade do sucesso, né? Mas assim, eu conto ou vocês contam que o negócio não é bem assim? Se eu pegar os meus planos, e eu aposto que os planos da maioria de vocês, vamos lá, a maioria de nós já estaria muito bem profissionalmente. A gente teria seguido a profissão e a carreira que a gente se propôs a fazer durante a faculdade. Nessa aí eu acho que a maioria não tá certinho, não. A gente já tá casada, com filhos, viajando o mundo, com vários amigos numa vibe meio friend, sabe? Casa própria, carro e um metabolismo, assim, bem similar ao dos 20 anos. Confia, vai dar certo. E assim, refletindo sobre os meus 30, o que eu conquistei? Uma coleção de mais de 500 vibradores. Brincadeiras à parte, galera, conheçam a Good Vibes, a minha marca de bem-estar sexual divertida. Eu aposto que vocês não vão se arrepender e inclusive vão ter os melhores e mais intensos orgasmos da sua vida. Até porque, se você não gozou gostosinho assim até os 30, meu amor, você pode gozar pro resto da vida. Teu clitóris não envelhece, gata. Vai que vai. Aproveita ele enquanto dá tempo. Enquanto tem vida, minha senhora, a senhora pode gozar. Usa esse clitorinho, tá bom? Inclusive, notícia boa, hein? Tem cupom de desconto exclusivo para as minhas ouvintes gozadeiras aqui desse podcast. Então, para simplificar, entra lá no site goodvibes.com e aproveita o cupom podcast10 para 10% de desconto nos melhores, maiores e supremos vibradores e lubrificantes do mercado. Para ter sucesso aos 30, eu preciso dizer que a minha crise foi mesmo com 25. Até porque eu sou uma gata de virgem com Capricórnio, eu não ia deixar pra cima da hora pra fazer o negócio dar certo. Nessa época, eu lembro que eu e minhas amigas muito doidas começamos a fazer um monte de conta pra entender o tempo que a gente tinha pra chegar com tudo certo aos 30. Como se com 30 anos a gente precisasse ter a vida toda construída de acordo com o ideal de felicidade que a gente tinha criado. E não só a gente criou, tá? Não somos todas doidas. A gente foi socialmente entubada que os 30 eram a idade do sucesso, né? De repente 30. Por filmes, séries. Gente, a gente escuta essa história desde que, assim, eu me lembro por gente. Eu confesso que já entrei em várias paranoias pra entender se efetivamente eu queria todas essas coisas ou se só foram impostas a mim pela sociedade desde pequena. O meu ideal de felicidade sempre foi muito pautado no sucesso profissional, enquanto o das minhas amigas era muito família e filhos. E pra chegar nesse lugar ideal aos 30, a gente precisava agir aos 25. Então vamos à matemática simples que rolava na época, tá? Pra ter filhos e a família margarina com 30 anos, considerando que você tem 25, até você conhecer alguém legal, bota aí mais um ano, assim, de margem. Conheceu alguém legal, até essa pessoa que tá namorando com você querer te pedir em casamento, bota ali mais uns 2, 3 anos. Fomos ali pro 28, 29. Até casar, assim, festa, uhul, 30 já no limite. Pra no máximo ter filho ali com 32. Até porque com 35 não é apenas uma noia nossa, é uma questão de relógio biológico matando a nossa cabeça. Porque com 35 já tá no limite pra tu ser mãe. E se tu quiser mais de um, tem que apressar a fábrica logo, minha gata. E óbvio que eu não vou entrar no ponto dos 30 anos e o assunto supremo entre todas as minhas amigas de congelamento de óvulos, que assim, começa a rolar essa pauta em absolutamente todos os meus encontros. Mas existe um fato. O relógio biológico tá aí. E ele tá gritando no nosso ouvido ano após ano. Pega muito para nós mulheres, não tem jeito. E mesmo eu nunca tendo ligado muito pra essa meta da maternidade, porque nunca tinha sido um sonho, hoje em dia eu já me pego em alguns momentos com o útero coçando. Seria uma candidíase? Não sei, já pode parar.
tá bom? Em vários momentos, não sei vocês, mas me vem uma noia do tipo, será que realmente eu quero ter filhos? Ou se é todo mundo falando sobre isso ao mesmo tempo, se a idade tá batendo e eu tô começando a criar essa vontade por conta dos outros. Até porque quando a gente escuta que a gente não pode ter algo e que o tempo tá contado, a gente automaticamente precisa correr e se apressar pra tomar uma decisão. Mas eu acho que esse assunto maternidade vale um podcast inteiro. Me conta se você quer ouvir mais sobre o assunto aqui nos comentários, tá? Já em termos de carreira, nesse assunto aí eu já era completamente tantã das ideias. Vou explicar minha linha de raciocínio, que eu tenho certeza que é de muitos de vocês. Mas, gente, lembrando aqui, recorte social de uma mulher branca privilegiada, tá? Ok. Minha história. Com 25, eu era analista pleno de uma multinacional. Teoricamente, estava tudo certo. Mas aí eu comecei a fazer conta. Pra eu virar sênior, bota aí mais um ano com sorte. 26. Pra eu virar coordenadora, de sênior pra coordenadora, bota aí mais 2 anos. Novamente, com sorte. 28. Pra eu virar gerente, porque pra mim, eu só ia ter sucesso se eu tivesse num cargo de gerência com 30 anos, eu tava no limite dos 30 anos. Tinha grandes chances do meu plano não dar certo e eu ser uma completa fracassada. Até porque eu ouvi de mamãe e de todos os meus professores que eu era muito inteligente, esforçada, dedicada, maravilhosa, que eu tinha um futuro completamente brilhante pela frente. Eu era muito diferenciada com o meu maravilhoso cursinho de inglês e a minha escola, que era boa, e por isso eu ia vencer o mundo inteiro. Eu tinha feito faculdade. Nossa, como assim não vão me contratar como gerente antes dos 30? Que absurdo. E eu olhava pra minha realidade, opa, talvez não vai dar certo. E quando eu tive essa crise com 25, ainda bem que eu saí do meio corporativo, porque certamente meu plano não ia funcionar, eu ia ficar uma eterna frustrada, mas acho que vale um episódio também inteiro sobre crise profissional. Até porque, galerinha, na hora que eu montei o roteiro pra esse podcast, a crise dos 30 tem tanta crise no meio, É crise de relacionamento, é crise de trabalho, é crise é o nome dos 30 anos, inclusive. então eu selecionei alguns aqui, as crises que você achar mais interessante, eu crio podcast pra elas, tá bom? Combinados? Coloca aqui nos comentários quais são as crises favoritas que permeiam a sua cabeça, o seu divertidamente, e a gente discorre sobre elas durante 1 hora, meia hora, 15 minutos no podcast. E assim, por que eu acho que eu sempre foquei tanto na minha carreira ao invés de família e filhos? Não que eu não quisesse a tal da família e dos filhos, mas eu sempre pensei, eu vou colocar metas na minha vida de coisas que eu controlo. Eu controlo a minha carreira. Já filhos e casamento, eu não controlo. Eu não vou colocar como meta de vida algo que eu dependa de outra pessoa para conquistar. Óbvio que tem muitos rumos que a vida dá, que a gente começa a entender que tempos, momentos, expectativas não estão sob o nosso controle muitas vezes. Mas, passando pela perspectiva de que você ainda precisa do outro para ter filhos ou casar, o negócio fica mais complicado do que uma meta profissional. Eu não concebia a ideia de colocar como uma meta, um objetivo, um rumo, e a partir do momento que eu coloco uma meta, eu sou uma pessoa completamente determinada e obstinada para conquistá-la. Eu não conseguia entender como eu colocaria uma meta de casar e não seria frustrada, porque eu ia depender de alguém. E aí eu parava pra pensar, gente, eu, com os homens que tem disponíveis, acho que é uma boa ideia colocar isso como meta? Talvez não. Achar um homem que presta, minhas amigas, opa, isso é quase uma missão impossível. É mais fácil virar CEO, com certeza. Inclusive, antes de encontrar mozão, eu lembro de uma festa que teve uma cena épica que eu e uma das minhas melhores amigas, completamente bêbadas, nos abraçamos, gente. E olhamos à nossa volta pro mercado de homens cariocas, solteiros disponíveis. E a gente começou a chorar. Muito. Abraçadas, pensando, meu Deus, fudeu. Porque assim, pra gente arrumar alguém, nesse momento, a gente vai ter que abaixar muito o nível. Porque a coisa tá muito feia, galera. Muito. Será que todo mundo tem um dengo, menos a gente? Como pode ter tanta mulher foda pra tanto cara merda? Outro pensamento muito comum ali que nos questionamos várias vezes. Com 30 anos, os caras que prestam já estão comprometidos? Todos eles já acharam suas parceiras, essas parceiras agarraram as possibilidades desde jovens e todos estão casados, namorando, e a gente fica aqui à beira da repescagem. Isso eu tô falando das mulheres héteros, mas as minhas amigas lésbicas estão passando por situações muito similares. Falando do mercado lésbico carioca, tá? Que é a minha perspectiva. Em geral, não existe mulher lésbica solteira, segundo as minhas amigas. Inclusive, se você está, talvez podemos fazer um grande Tinder aqui, de homens que prestam
não vou conseguir avaliar também, desculpa moços, mas mulheres, a gente pode prestigiar esse rebuceteio. Até porque as mulheres que estão disponíveis, todas elas já são mães de alguém já pegou, sei lá quem, e vira um rebuceteio danado, cadê a carne nova no pedaço? A carne nova do pedaço, inclusive, já é comida rapidamente, em uma semana depois já tá morando com a nova moça. Eu brinco que eu achei o meu na repescagem, amigas. Apenas 2 meses solteiro, disponível no mercado, conheci, encontrei, beijei, casei, morei junto em apenas 2 semanas, tá? Podia até ser um relacionamento lésbico, porque o que esse homem é emocionado tá de brincadeira, pô. E eu lembro que na época, eu nem queria namorar, eu já tinha completamente aceitado a ideia de que eu ia ser cheia dos vibradores, eu tava muito feliz com isso. Talvez nem tanto, mas tava vivendo. Só que eu achei um cara tão foda que ele mudou a minha perspectiva. E eu não pensei 2 vezes. Sempre que eu vejo uma amiga minha reclamando que não tem alguém, que queria um dengo, eu penso, o seu bofe pode estar terminando o relacionamento dele nesse momento, há esperanças. Ser solteiro hoje em dia realmente é uma luta, o mapa da fome da solteirice existe, e eu acredito que esses caras podem me cancelar nesse momento, que já estão há muito tempo solteiros no mercado carioca, em sua maioria, não estão assim valendo muita coisa, tá bom? Sejam eles de esquerda, de direita, do que for, eles não estão assim querendo muita coisa com a hora do Brasil, meu. Agora eu tenho apenas 50 anos, depois desse bordão. E eu me lembro que nessa época eu me peguei refletindo se a urgência pelo namoro era porque eu realmente estava apaixonada ou se era simplesmente uma questão de escassez. Se era pela idade ou se era um misto de todos esses problemas juntos. Mas, independente do motivo que tenha acontecido esse namoro, te amo, mozão, muito obrigada, sou muito feliz, tá? Ainda bem que eu topei essa aventura doida com você. Fora aí a loucura dos 30 anos de você se relacionar com pessoas muito mais novas, e aí tem a questão da falta de experiência, da falta de maturidade, de muita paciência sua, que às vezes você não tem, né? Você tá ali ensinando como é que transa, dos questionamentos da idade de ser muito jovem, embora geralmente tenha uma força de vontade que, assim, compensa, né, a geração mucilon. E por outro lado, você se relaciona também com uma galera bem mais velha, você tá ali bem numa meiuca, e essa galera mais velha geralmente vem acompanhada aqui, ó, de um sabor de traumas, de divórcio, de noias. E você só querendo viver tranquila, carregando as suas próprias noias. Não precisa dos outros. E assim, minha amiga, tem grande chance de você olhar pra essa situação horrorosa. Se você colocou como meta de vida, quando era mais nova, a família e os filhos, tem todo esse sonho de você cair na armadilha de se contentar com pouco. E você que tem 20 e tá fazendo seus planos, vai com calma nesse momento. Pensa sobre quais essas metas você quer colocar e quais as decisões que você vai ter que tomar. Maternidade, por exemplo, é uma decisão que você não pode voltar atrás. Então reflete sobre isso com calma, tá bom? A ideia de viver com um cara horrível pro resto da minha vida, através de um casamento, me aterrorizava muito mais do que a ideia de viver sozinha. Então, por isso que casamento, pra mim, também nunca foi uma meta. E sabe o que é pior, minha gente? Pra conhecer pessoas novas, a gente tem que sair. Puta que pariu! Que preguiça, que fadiga. A gente tem que trabalhar a semana inteira pra ser gerente, diretor, e aí no final de semana tem que sair? Porra, aí é fadiga demais. Não, e ainda piora. Se tu é uma gata solteira, tu tem que ir pra bar, pra festa, se dá a chance de ouvir papo merda. E a pessoa ainda transar mal depois. É muito comum a gente passar por uma crise com 30 anos de não saber se a gente tá realmente amadurecendo, mais madura, mais seletiva com as pessoas que a gente vai encontrar, com os lugares que a gente vai, ou se a gente tá perdendo a nossa essência pra se encaixar em um padrão. Padrão da jovem idosa. Eu tenho pânico do padrão da jovem idosa. Mano, a gente só tem 30 anos. O que é isso? A jovem idosa não gosta mais de sair, ela tá sempre cansada, ela precisa dormir cedo. E o seu hobby número 1 é falar que ela tá velha demais pra alguma coisa. Cara, tu tem 30 anos, você vai viver a sua vida todinha, mais 30 anos até chegar aos 60. Gente, a minha mãe com 60 está uma adolescente, uma garota, livre, aposentada, não tendo que trabalhar mais, então ela está rolezando o dia inteiro. E você aí, fadigada, deixando a tua vida passar porque tu tá cansada? Acredita em mim, gata, tu não é velha, você está velha e isso não tem nada a ver com a tua idade. E nesse momento vem a crise dos amigos. Eu não me encaixo mais em vários encontros, me sinto quase um peixe fora d'água com aqueles amigos que por anos fizeram parte da minha vida, mas que estão em momentos muito diferentes dos meus. Eu vejo vários amigos falando sobre assuntos que genuinamente não me interessam. E por horas. Exemplo, tá? Já fui em vários encontros em que o assunto, o tesão,
a vontade de falar era sobre dicas de amaciante. Puta merda. Não consigo, gente. Entendeu? E olha que, novamente, virginiana, gosta de uma limpezinha. Porra, sexta-feira à noite, tu quer me dar dica de amaciante? Ah, não. Não, tu tem 30 anos, cara. Para com isso. Primeiro, eu não me encaixo nesse lugar. Eu vou fingir paisagem e torcer pra essa conversa acabar, porque eu não consigo agregar em absolutamente nada e de nada me interessa. Sentimento número 2. Será que eu tô vivendo uma síndrome do Peter Pan e eu tô completamente fora da minha realidade? Será que era pra eu estar vivendo assim também e eu tô completamente ridícula? Será que eu não sou uma adulta responsável? Eu realmente não gosto de coisas do lar. Isabela, pelo amor de Deus, isso é importante. Você tem uma casa pra cuidar. Alô? Mas, gente, eu tenho privilégio, e eu sei que é pra poucas pessoas isso, de querer, no meu tempo livre, sair, beber, encher a cara, ficar animada, alegre, pulando em algum rolê com os meus amigos. Só que ao mesmo tempo, no dia seguinte, os 30 já estão aqui, ó, batendinho na minha cara e me lembrando que eu vou ter uma ressaca completamente descontrolada, que condiz com a minha idade. Talvez seja um sinal pra eu parar e eu começar a ficar que nem eles mesmo. Mas aí vem aquele ponto. Eu vou perder a minha essência de garota rolezeira, e eu morro de medo de esquecer o que me faz verdadeiramente feliz e logo esquecer quem eu sou e o que eu gosto. Os divertidamente de vocês também ficam assim? Ai, eu fico louquinha por aqui. Pior, vocês estão preparadas? Nada é pior do que quando alguém te chama de senhora. Puta. Tia também é loucura. E quando o teu estagiário de 20 anos vira e fala pra você na cara dura que não conhece alguma banda muito famosa, tipo Forfã, porque não é da época dele. Pô, gente, tá doendo aqui. Dói todas as vezes que eu escuto isso. É aquele momento que a vida te esfrega na cara que você está velha, sim. E eu olho pra essa galera de 20 anos e eu penso que na idade deles, os adultos de 30 eram muito mais adultos que a gente. Eu via a galera de 30 como muito mais velha. Só que eu não sei se é uma percepção minha, acredito que não, mas a galera de 30 hoje em dia tem muito menos o estereótipo do que é um adulto. Até porque os nossos pais, na nossa idade, aí vem uma humilhação maior ainda, já tinham carro, casa, um emprego. Eles já tinham a gente, os nossos irmãos. E a gente? O que a gente tem? Muitos estão lutando pela independência financeira, gente. Estão lutando para ter uma privacidade de sair da casa dos pais. Imagina se nossos pais com 30 anos iam estar passando por um negócio desse. A gente mal e porcamente tem dinheiro para viver. Nunca teve uma geração que estudou tanto e teve tão pouco retorno financeiro comparativamente. Venderam uma história pra gente que quanto mais a gente estudasse, mais dinheiro a gente ganharia. Mais uma da série Eu Conto ou Vocês Contam? E é nesse momento que eu entro pela primeira vez numa narrativa de comparação com um similar. Vou explicar. Antes, eu falei das expectativas do seu eu adolescente e das expectativas impostas pela sociedade, pelo seu padrão ali. Agora, eu falo sobre olhar pro lado e ver que as pessoas estão com muito mais ou muito menos sucesso que você, e isso te faz sentir muito melhor ou pior através do viés da comparação alheia. E essa comparação tá tanto com seus pais quanto com as pessoas que têm a mesma idade que vocês e, pra doer, as pessoas mais novas que vocês e que já têm mais sucesso que você. E é comum aquela sensação de que a gente tá sempre atrasado na vida, né? E não importa a idade, você sempre vai se sentir atrasado. Com filho, sem filho, na faculdade, no emprego, em qualquer lugar, você sempre vai pensar que se tivesse feito diferente, a sua vida poderia estar muito melhor. Você sempre vai pensar que você deixou de viver algo realmente importante e que precisa mudar isso, assim, pra ontem. E realmente, gente, a gente sempre vai achar alguém que tá melhor que a gente. Se a gente pegar esse aspecto da comparação, a gente sempre vai conseguir achar alguém que tá anos-luz melhor que a gente, principalmente se você olhar algum aspecto específico pra essa comparação. Exemplo, dinheiro, os filhos, casamento. Apenas, assim, um recorte da vida da pessoa, sabe? Um espectro. Desconsiderando completamente todas as outras escolhas e toda outra parte da vida da pessoa que você não está enxergando. Você tá focada ali. A fulaninha casou e eu não casei. Logo, eu sou uma fudida. E aí eu comecei a refletir sobre isso e eu entendi que o problema, gente, está na base da comparação, que no caso é a idade. Vou explicar. Considerando a idade, eu sou igual a Anitta. Se eu tenho 30 e a Anitta tem 30, por que eu não tô igual a Anitta? A gente não deveria estar assim, tipo, no mesmo lugar? O que eu fiz de errado?
Não é mesmo? E pior ainda, quando vem alguém, gente, eu descobri que a Jade Picon tem 22 anos. Nossa senhora. A Mona foi pro Big Brother há 40 anos já, gente. Como assim ela tem 22 anos, ela já tá abrindo uma marca? Que isso? Eu tô realmente muito atrasada versus a Jade Picon. E a gente usa esse sentimento de culpa por ter tomado decisões erradas no passado como libertador das nossas decisões atuais. Exemplo, como é que eu vou começar a empreender com 30 anos? Eu não tô velha demais pra isso? E se der errado? E se eu for vista como um fracasso? Só que agora, gente, se tu tem 30 anos e tu tá velha demais, tu vai começar quando? Com 40? Com 50? Com 60? Se você tivesse pensado isso quando você tivesse 25, naquela época, tu também com certeza já achava que tava velho pra fazer um monte de coisa que tu acha, assim, que você tá atualmente. Eu vejo muito isso até no espectro da internet. Você pensa, todo mundo, a internet já está completamente povoada, não tem espaço pra mim, pro meu conteúdo. Sendo que a cada ano vão entrando mais gente e novas perspectivas. E tu tá aí, morgando, vendo a vida passar. E assim você viveu uma vida inteira engavetando sonhos porque o momento certo já passou e você não aproveitou. E a real é que não tem momento certo. O momento certo quem faz é você e a tua querência. O que eu tenho pra te dizer aqui é nada mais nada menos do que o clichê, que muitas vezes a gente esquece. Cada pessoa tem o seu próprio tempo. Não tem jeito. Não existe idade certa para a maior parte das coisas nessa nossa vida de adulto. E você pode ver essa mensagem como libertadora ou como motivo de completo pânico. Por isso, eu te peço para fazer o seguinte exercício, vamos lá. Porque a gata, ela não só dá lições de moral no podcast, como ela te dá um dever de casa, tá? Escreve os 3 principais pilares de felicidade e sucesso pra você, cada um tem um diferente, e nada de escolher 10. Foco aqui, foca em 3 que tá ótimo. E aí tu escreve o que você fez até hoje pra conseguir atingir esses pilares e criar plano de ação mesmo no papel pro que tu tá insatisfeita. Exemplo, tá? Não vou nem colocar o profissional aqui pra não ficar muito coach. Se você quer um relacionamento e você não sai de casa, vai ficar muito difícil. E independente do aspecto da tua vida, sai de casa, vai ver o mundo, cria repertório. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante do que vivendo todos os dias a mesma coisa. Às vezes, você descobre uma nova versão sua e aquele teu plano anterior que você achava que era o babado, nem vai ser mais. A felicidade, por exemplo, pra minha mãe com 60 anos, é viver uma vida de hippie, vender a arte dela, e ela tá vivendo como assim, uma pessoa 100% plena. Se virasse pra ela 10 anos atrás e falasse que ela ia estar nesse momento, ela ia falar que jamais corporativa, empresária. Então se permite viver novas dinâmicas nessa vida. Às vezes tu se encontra num novo lugar e vai ser mais feliz, tá? Com isso, tu toma de volta a rédea da tua vida, ao invés de ficar só reclamando que você tem 30 anos, que a sua vida é um fracasso, e começa a pensar em quais decisões você tem controle e vai investindo nelas o quanto você pode. Tomando muito cuidado, tá? Atenção, ao se comparar. Pega aquela pessoa e pensa que ela pode ser uma inspiração. Não seja cruel com você no sentido de comparação, porque oportunidades são diferentes, né, gente? Assim, nem todo mundo veio do mesmo lugar e o passado já passou, não tem como você ficar se martirizando por isso. Você pode mudar o presente e ter um pouquinho menos de ansiedade pelo futuro. Os 30 não são o fim do mundo. Você está muito jovem. Os 30 são os novos 20, talvez os novos 10. Se você pensar na perspectiva de que você não tem absolutamente nenhuma independência. Brincadeira. Foca no que é de bom e vai viver sem essa contagem regressiva de quantos anos você tem ainda, focando em viver genuinamente o momento presente. Aproveitar essa vidinha maravilhosa que você tem e pensar como é que você consegue, de forma tangível, fazê-la ficar cada vez mais maravilhosa. Ai, que bela do céu. Tô tão fofinha hoje, tão coach ela. Se você curtiu ou não, eu peço encarecidamente, assim, do fundo do seu coraçãozinho, pra deixar um coraçãozinho aqui pra mim, um like. Eu tô carente. Ativa o sininho, blim blim, pra não perder nenhum episódio de A Vida é Muito Curta. Até porque esse podcast está só começando e a lapada está vindo toda semana para vocês aproveitarem. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês curtam muito os 20, os 30, os 40, 50, 60, toda essa vidoca. E me despeço dando calorosos beijos na xoxota, na piroca, no cu, e onde você mais quiser. Bem molhados, bem maravilhosos.